A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados ouvintes e irmãos. Hoje, domingo, dia 31 de outubro de 2021, damos sequência aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical e neste quarto trimestre estamos estudando as lições da vida e o ministério do apóstolo Paulo. A lição de hoje, a lição de número 5, vai falar sobre Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo Paulo. Hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. No dia de hoje, no ano de 1517, Martinho Lutero, monge alemão, ele pregou na porta da igreja suas 95 teses, com várias críticas à Igreja Católica Romana e ao Papa. E dali em diante, a Igreja tomou um novo rumo. O século anterior, em século XV, Gutenberg já tinha inventado a imprensa e a Bíblia, que antes era em latim e de uso exclusivo dos oficiais da igreja, agora passou a ser popular, traduzida e com acesso do povo cristão. E aí houve uma mudança radical na doutrina que voltou aos primórdios da Igreja Apostólica. Bom, mas vamos entrar no texto bíblico da nossa lição de hoje, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 25, que diz assim a palavra de Deus: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para que nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo
que Jesus designou a levar o Evangelho a todo mundo gentil, ou seja, os gentios, palavra usada pelos judeus para aqueles que não eram judeus. O apóstolo Paulo, ele tem uma mensagem, a mensagem que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e que Jesus agora é ressurreto. E isso, como o próprio apóstolo Paulo diz neste texto, para os judeus era escândalo. Por que escândalo? Os judeus estavam esperando o Messias, que seria, na visão judaica, o rei de Israel, descendente de Davi, que restabeleceria a glória daquele reino. No entanto, quando Deus se fez homem e veio na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, filho de um humilde carpinteiro, e pregou que ele era o Filho de Deus enviado, aquilo chocou os judeus, com exceção, é claro, daqueles que se converteram ao cristianismo. Porque os judeus esperavam um rei pomposo. E Jesus foi crucificado. A crucificação, pena de morte estabelecida pelo governo romano, era um escândalo. Família cujo filho tinha sido crucificado como criminoso, evidentemente, ficava numa situação muito complicada diante da sociedade local. E os judeus, então, quando o apóstolo Paulo pregava que Jesus, o crucificado, era o Messias prometido a Israel pelo profeta Isaías, eles se escandalizavam. Como pode um homem de origem tão humilde como um carpinteiro e, além de tudo, ter a sua vida abreviada por uma morte pública, vergonhosa na cruz, como um criminoso vulgar? Nunca esse homem poderia ser o nosso rei. E esse era o pensamento dos judeus quando o apóstolo Paulo, ao se dirigir nas suas viagens missionárias, ia às sinagogas pregar a Jesus crucificado. Os judeus se escandalizavam. E muitas vezes o apóstolo Paulo, além de ser banido da sinagoga, era banido daquela cidade, até com uso de violência. E o apóstolo Paulo também pregava que Jesus, este crucificado, ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Isso para os gregos
Os gregos, população em geral, de língua grega, eram muito chegados aos filósofos, à sabedoria, à sofia. E quando o apóstolo Paulo vinha falar sobre um homem que morreu na cruz e que foi no terceiro dia ressuscitar dos mortos, os gregos riam e achavam que o apóstolo Paulo estava louco, porque um homem não pode ressuscitar dos mortos. Hoje não é muito diferente. Nós estamos recebendo um forte ataque do adversário. As palavras mais ouvidas atualmente é ciência. E aqueles que não concordam com a ciência são chamados de negacionistas. Então, quando nós falamos de Jesus ressurreto, isso é loucura para esses que abraçaram a ciência. É interessante que em 1874, um médico aplicou a reanimação cardiopulmonar padrão, que hoje chamamos de boca a boca. A pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, coração para, respiração para, e hoje já há um processo de ressuscitação. Embora nós só estou falando isso para ilustrar, não é? Como a ciência falava uma coisa antes de 1874 e hoje já fala outra. Antes de 1874, uma pessoa que tivesse uma parada cardiorrespiratória não ressuscitava. E hoje já é possível. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, tudo o que a ciência diz hoje pode ser mudado amanhã. Mas o que Deus disse no princípio permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas essas minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é poderosa. Mas para o homem da ciência é loucura. Agora surge uma questão para nós. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos 1:16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego.
Será que diante de tanta exaltação da ciência nos dias de hoje, eu cristão, você cristã, não se envergonha de levar este evangelho, essas boas novas da salvação, que Jesus, o filho do carpinteiro, morreu na cruz para salvação da nossa alma, e que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e que está vivo e que um dia levará a sua igreja para o céu e julgará aqueles que morreram sem Cristo. Podemos parecer loucos diante dos homens, mas esta é a pregação do Evangelho, porque ela não é composta da sabedoria humana. Ela é poder de Deus para a salvação. No Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, tem uma história muito interessante. A Síria tinha invadido Israel e tinha levado cativo muitos israelitas como escravos. E lá existia, na Síria, a casa de um general chamado Naamã. Esse homem tinha uma doença incurável, ele era leproso. E ele tinha levado como escrava para sua casa uma menininha ainda, uma adolescente, para servir de empregada doméstica para a sua esposa. E aquela menininha, que não se envergonhava do Deus de Israel, ela testemunhou para a sua senhora, a esposa de Naamã, e falou: olha, se o meu senhor, ou seja, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, que era Eliseu, ele o restauraria da sua lepra. Quando Naamã chegou em casa, a mulher levou a conversa para ele. Alguma coisa entrou no coração de Naamã. A ciência daquela época dizia: olha, Naamã, a tua lepra não tem cura. Naamã era um homem rico, deve ter procurado os melhores médicos da sua região. Gastado muito dinheiro, mas não encontrou solução para o seu problema. É assim hoje. Nós temos muitos problemas. E nem sempre a ciência humana, os recursos humanos resolvem o nosso problema. E Naamã deu ouvido àquela menininha humilde. Se dirigiu a Samaria, onde estava o profeta. E ali ele foi obrigado a se humilhar. O profeta mandou que ele se mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para receber a sua cura da parte de Jeová. O
foi muito duro para Naamã. É muito duro para uma pessoa ligada à ciência se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo trabalha. É poder de Deus para a salvação. E Naamã mergulhou naquele Jordão e saiu completamente curado da sua lepra. Não foi o método, não é mergulhar no Jordão que cura. Quem cura é o poder de Deus. Aquela recomendação do profeta foi apenas para que Naamã quebrasse o seu coração e descesse aquelas águas pela fé. É pela fé que nós cremos que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados e que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. É vergonha para os judeus, é loucura para os homens. Mas para nós, que não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, dê um passo de fé. Faça como aquele general sírio, que com toda a sua exaltação e toda a ciência ao seu dispor daquele tempo, resolveu dar um passo de fé, crendo no Deus de Israel. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa nossa pequena meditação, para que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, porque o teu Evangelho é poder, é graça, é misericórdia. Muitos daqueles que ouvem a nossa mensagem podem estar passando situações idênticas a de Naamã, onde a ciência disse não, não tem jeito. Mas nós cremos no teu poder, Senhor, no teu poder para a salvação, no teu poder para a cura das nossas enfermidades, no teu poder para a restauração da nossa alma. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão voltando os seus corações para ti neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.